Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4. Dos versículos 9 ao 12. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Abimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje minhas testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamada em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém? Pai, estamos na tua presença, Senhor, engrandecendo o teu nome, porque tu és o grande eu sou, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus presente nas nossas vidas, o Deus que olha para o íntimo do nosso coração, ó Pai. E nesse momento eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. O Senhor já falou abundantemente ao meu, Pai, mas que nesta hora o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um, ó Pai, para que esta palavra, Senhor Jesus, venha trazer esperança, que esta palavra venha trazer um renovo na vida dos irmãos, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Bom, vamos começar, né, o nosso tema falando de que Deus tem uma nova história para você. Nós vamos começar com uma história, e uma grande história, né? O pastor já riu, ele falou assim: meu Deus, acho que ele olhou e falou assim: hoje é meia-noite, é cedo. Mas nós iremos falar da história de Ruth e de Noemi. Um livro muito conhecido, um livro muito importante, muito relevante na nossa Bíblia. Quando nós olhamos, nós temos só 2 livros na Bíblia com o nome de mulher, que é Ruth e Esther, que foi a rainha poderosa, né? Então nós temos 2 livros com nomes femininos. E o porquê desta importância, nós estaremos relembrando hoje. A história de Ruth é muito conhecida, de Noemi, mas nós estaremos tirando lições, aprendizado, e que esta palavra nos traga coragem e esperança para nós vivermos nosso dia a dia. Essa semana eu ouvi muito que a gente tem que ouvir a palavra e nós temos que praticar a palavra. Então que nesta noite nós possamos ter isso no nosso coração, que nós possamos ouvir a palavra, acreditar e praticar a palavra, para que o Senhor seja verdade nas nossas vidas todos os dias, para que em todos os momentos nós possamos estar lembrando daquilo que nós aprendemos, para que nós possamos usar como armas diante das dificuldades nossas do dia a dia. Amém? Só contando um pouquinho da história que a pessoa gosta de contar. A história de Noemi e de Ruth, ela começa de uma forma assim, não muito legal. Esse livro, ele não começa
com muito sorriso. Ele começa de uma forma triste. Ele começa de uma forma falando em fome, falando em exílio. Elimeleque, ele precisa sair ali da terra porque estava tendo fome. Então ele pega ali sua esposa e ele decide então sair de Belém. Isso está escrito aqui em Rute 1 e 2, ele fala assim: e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome dele Elimeleque e a sua esposa Noemi. E os 2 filhos, Malom e Quilom. E aí eles saem então e vão para os campos de Moabe. Os seus filhos então, convivendo ali naquela terra, decidiram se casar. E se casaram com mulheres que não eram de Israel. Se casaram com mulheres que eram moabitas, mulheres que acreditavam em outros deuses. Então ali já uma miscigenação ali do povo de Deus com os povos que acreditavam em outros deuses. E o nome dessas mulheres era Rute e Orfa. É aí que a gente começa a ouvir o nome de Rute. E passado algum tempo, Elimeleque morreu. Então, um momento ali de tristeza para aquela família, passando pelo luto da morte daquele que era o cabeça daquela família. E aí, passado mais um tempo, acaba falecendo os 2 filhos de Elimeleque e de Noemi. Noemi, então, fica numa situação bastante difícil. Estrangeira, porque ela não era daquela terra, viúva, sentindo todas as dores aí da viuvez, e também enfrentando um luto extremo e extremamente doloroso, a perda dos 2 filhos. Então, imaginem a situação de Noemi, como estava difícil. E então, num lampejo de esperança, ela ouve dizer, eu fico imaginando como é que ela ouviu dizer, né? Porque naquela época não tinha, né, as comunicações que tem hoje. Então, o Senhor já devia estar fazendo e trazendo pão em Belém há tempos, mas enfim, ela ouviu lá em Moabe que o Senhor estava dando pão na cidade de Belém. Ou seja, a fome lá estava cessando. Lá estava tendo suprimento. Então, essa mulher, nessa situação, ela decide que era melhor ela voltar. Ela deve ter pensado, pelo menos eu vou ter alguma amiga, alguém que eu conheça, alguém que eu tenha um bom relacionamento, então eu vou voltar para lá. E ela, apesar dessa situação que ela estava, ela não foi egoísta. Ela usou de bondade. Ela pegou as 2 noras, falou: vem aqui, minhas filhas. Olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Belém. Só que vocês voltem para a casa dos seus pais. Aí elas começaram: não, nós vamos com você. Ela virou e falou: gente, olha para mim, eu não tenho nada. Eu não tenho mais filhos. Eu não tenho mais condições de me casar. Se eu me casasse, ainda assim, mesmo que eu tivesse filhos, demoraria muito para que vocês pudessem então se casar com eles. É melhor vocês ficar. Então, há um grande momento de comoção, houve muito choro, né? Eu imagino a cena ali muito triste na realidade. E então Orfa decide, fala: não, então eu vou voltar, vou ficar aqui com a minha família. E Rute toma uma atitude diferente. Rute decide ir com Noemi. E Rute, ela fala uma frase que é uma frase que está assim em convites de casamento, é uma frase muito conhecida. Ela fala assim: não insista para que eu te abandone e que eu deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu pousares, ali eu pousarei. E o teu povo será o meu povo.
O teu Deus será o meu Deus. Neste momento, eu acredito que foi a conversão de Ruth, porque eles eram um povo que acreditava em muitos deuses. Então, quando ela declara, ela faz a sua declaração de fé: o teu Deus será o meu Deus. Ruth ali se converte e passa a seguir ali ao Senhor. Com certeza aquela família tinha hábitos que mostrou para Ruth e para Orfa como era bom seguir ao Senhor. Então, a situação deles, a situação ali de Noemi, que já estava viúva, em meio àquela situação, ela não deixou de mostrar para as suas noras que era bom seguir ao Senhor. E então Ruth toma essa atitude. Vemos aqui que ela abandonou as suas crenças e ela demonstra muita lealdade à sua sogra. E então Orfa volta para a casa dos seus pais e Noemi segue então para Belém junto com Ruth. Noemi é um nome que tem um significado de doçura. Eu encontrei amabilidade. Então imagina se é um nome que faz referência a alguém muito querido, a alguém com palavras doces, palavras acolhedoras. E quando ela chega em Belém, depois de passar por tudo isso que ela viveu, por tudo aquilo que ela estava vivendo, Noemi, quando as mulheres da cidade falam: olhem, quem está chegando ali não é Noemi? Olha, Noemi. Ela fala assim: não me chamem mais de Noemi, chame-me agora de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ah, que palavras duras, né, amados? Ela atribui ao Senhor toda aquela dor, aquela ausência, aquela falta do seu esposo, a falta dos seus filhos. Ela atribui ao Senhor e ela fala como se o Senhor estivesse ali pesando a mão sobre ela. E aí nós julgamos, né, a fala dela. Mas se coloquem no lugar desta mulher, o quão difícil estava sendo para ela. Ela disse essas palavras duras, mas ela continuou crendo no Senhor. O seu coração estava ali arrebentado, ela estava com as suas emoções abaladas, ela estava sem dinheiro, ela estava sem apoio, ela estava sem pessoas ao seu lado, ela não tinha mais os filhos, e para uma mãe, sabe o que é o amor de um filho, né? Então ela estava vivendo toda essa situação, mas nós vemos no decorrer do livro de Ruth que apesar de tudo isso, as atitudes dela eram sábias e corretas, porque em várias oportunidades Noemi poderia ter agido de forma errada, e não é isso que o livro nos narra. Então nós olhamos e vemos uma mulher que em meio às dores, em meio ao luto, em meio às tristezas, ela perseverou, ela continuou, e ela continuou fazendo aquilo que ela tinha aprendido do Senhor, que era o correto. Aí nós vemos Ruth, que é uma mulher que tem coragem para o trabalho, né? Quando elas chegam em Belém, elas estavam sem nada, continuavam na mesma situação, a situação de fome, sem ter quem ajudasse elas, e a situação naquela época era muito diferente de hoje. A situação das mulheres era muito diferente. Duas viúvas sozinhas, elas estavam numa situação realmente bastante crítica, principalmente pelo contexto histórico. Mas nós vemos a atitude de Ruth de perseverança, de querer transformar a situação. Ela não se sentiu vitimada, ela não se fez de vítima para as pessoas. Eu sou a coitadinha, olha só, eu vim junto com a minha sogra, eu sou boazinha, eu cuido da minha sogra. Não, ela não fez isso. Ela não ficou achando que tudo acontecia com ela. Ela não ficou achando que ela era realmente alguém que precisava da ajuda de todo mundo, que as pessoas precisavam ficar correndo atrás dela, ou que precisariam dar mais atenção para ela. Ela saiu para a luta. Ela saiu de frente ao trabalho. Fala aqui
que ela tinha a responsabilidade junto à sua sogra. Elas estavam sem ter o que comer. Ela poderia tomar a atitude de sair mendigando. Ela poderia tomar a atitude de sair fazendo outras coisas, talvez até de se prostituir, mas ela não tomou essa atitude. Ao contrário, ela foi atrás e estava tendo grandes colheitas. Então, a Noemi orienta Ruth: olha, minha filha, vá até as plantações e peça para pegar o que sobra daqueles trabalhadores ali, conforme eles estão pegando as espigas. E quem sabe você não consegue algo. Ruth obedeceu. Ruth ouviu a sua sogra. Ruth foi aquela que serviu a sua sogra. E ela foi. E ela começou a trabalhar, pegando apenas o que sobrava, o que caía no chão e o que tinha sido deixado para trás. Mas isso trazia sustento para a sua casa. Muitas vezes nós temos pouco, mas nós não valorizamos o pouco que nós temos. Às vezes tem situações em que nós perdemos muitas coisas para que nós possamos valorizar o que nós temos. Então havia alegria no coração de Ruth com aquilo que ela estava pegando. O resto dos cereais, as espigas que caíam e que não eram as melhores. E ela era conhecida ali já nas plantações. Por quê? Porque ela tinha uma atitude correta. E aí, entra na história um parente do seu sogro. Elimeleque tinha um parente que ele tinha alguns parentes ali em Belém, e um deles se chamava Boaz. E ele poderia ser resgatador de Noemi e Ruth. A Bíblia não nos fala que Ruth sabia disso, e que Noemi sabia disso, e que foi intencional. Vai lá naquela terra, porque ele pode ser o nosso resgatador. Não foi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós que cremos em Deus, nós não acreditamos em acasos. Nós acreditamos na ação de Deus. O Senhor olha para as nossas vidas, mesmo nas situações mais difíceis. O Senhor está olhando para as nossas vidas, e não há acasos quando nós cremos realmente em Deus. Então, num dos dias, Boaz vê Ruth colhendo ali, pegando aquelas espigas, né? A história é linda. É só pegar, quem já leu, eu já tinha lido várias vezes, reli de novo, é muito bonita, é uma história, tem romance, tem de tudo um pouco. E Boaz, quando vê então Ruth, ele pergunta quem é ela. Ruth tinha uma reputação. Ruth tinha uma reputação. Aqueles trabalhadores sabiam quem era Ruth. Falaram: olha, essa daí, ela vem pegar aqui os cereais que caem, e aí depois ela leva para a sogra, porque ela é idosa, sabe? É uma senhorinha que já não consegue mais trabalhar. Então, Ruth já tinha uma boa fama. E Boaz cresceu os olhos, né? Cresceu os olhos sobre Ruth, porque algo ali lhe chamou a atenção realmente. A Bíblia não narra se Ruth era bonita, mas a beleza está nos olhos de quem a viu, né? Então Boaz ali se encanta ali por Ruth, é o que a gente imagina por todo o decorrer do texto. Depois o pastor me pega teologicamente, mas é isso que a gente consegue interpretar. E então Boaz é benevolente com ela, ele conversa com os trabalhadores, fala: faz o seguinte, deixa cair mais umas espigas, deixa cair mais uns grãos aí. E Ruth saía assim, com muita coisa, porque a partir daí os trabalhadores foram dando mais sobras, né, para Ruth. Então Ruth já estava saindo bem na fita ali com tudo que caía, né? Que ela chegava em casa, e aí ela chega e conta para Noemi: olha, mas tem, um lugar que eu vou pegar, mas tem o dono lá muito bom, ele deixou até eu pegar as espigas, e eu estou trazendo mais coisas para casa. E então ela conta a história para Noemi. Noemi então cai a ficha e fala:
Boaz é parente do meu falecido esposo, então ele pode ser o nosso resgatador. E então Noemi instrui detalhadamente o que Ruth deveria fazer. Detalhadamente. Ruth poderia ter não confiado, ter olhado e falado, mas eu vou fazer isso, vai ser desse jeito. Poderia ter contrariado, mas Ruth serviu e honrou a sua sogra. Ela honrou aquela mulher. Ela fez exatamente como Noemi havia lhe ensinado. E então ela conversa com Boaz na eira, explica para ele, e ele então, que já estava interessado, né, aproveitou e falou, eu serei o seu resgatador. Naquela época, as mulheres que, por mais que elas tinham as terras que era do marido dela, ela não poderia estar vendendo para outra pessoa, teria que ser para alguém ali da família que fosse o resgatador, porque daí iria cuidar dessa mulher, ia cuidar da descendência. É os versículos que nós lemos. Ela não tinha autonomia para fazer aquela venda, ela precisava de um resgatador, ela precisava de alguém que garantisse, que cuidaria da viúva, que cuidaria dos filhos, caso ele ainda tivesse, para que houvesse descendência. E caso nascessem filhos, seriam filhos que seriam como se fossem de Elimeleque ou de Malom, para que a descendência continuasse. E então Boaz, né, como toda pessoa resgatadora e que tem um bom interesse, foi lá, fez toda uma estratégia, porque havia a possibilidade de um outro resgatador. Ele monta então uma estratégia. Primeiro ele fala da idosa, que ele tem que cuidar da idosa, e que depois ele tem que ter filho, e tem que ter a descendência. Aí o primeiro resgatador, que era o que teria o primeiro direito, fala, não, então eu não quero, porque senão eu vou colocar em risco o meu patrimônio. A minha vida pode ser mexida por eu cuidar delas e tê-las na minha família. Então Boaz consegue ali, diante de todos, como nós lemos, de forma correta. Ele não usou de nenhum artifício para fazer esta compra de forma incorreta ou casar com Ruth. Então, toda essa história, né, ela foi contada com detalhes para que nós possamos ver o quanto Deus se importa conosco. Ele se importa com a minha história. Ele se importa com a minha família. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a família de cada um de vocês. O Senhor, Ele olha para as nossas vidas de forma individual, diante das nossas dificuldades. Boaz foi o resgatador de Noemi e Ruth. Teologicamente, se faz uma relação entre Jesus como sendo o nosso resgatador. E tem muitos detalhes na história que os teólogos atrelam e conseguem dizer que essa história toda, ela desemboca em Jesus como sendo resgatador da igreja, como aquele que vem para remir, para salvar, para cuidar, para restaurar. E quando nós lemos no livro de Ruth, eu gostaria que vocês continuassem aqui com a Bíblia. Nós vamos fazer só mais essa leitura. No 4 mesmo. (13). Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te amava o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo e cuidou dele. E as vizinhas lhe disseram:
um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Amados, nós estamos falando de que Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode transformar a história da sua vida. Ele pode. Nós partimos de uma história com início muito triste, com fome, com exílio. E no meio as coisas só pioraram. Veio o luto do marido, depois veio o luto dos filhos. Teve muito choro, muita desesperança e até mesmo culpa, porque Noemi fala que foi sobre ela a mão do Todo-Poderoso. Então, aquelas mulheres falidas, desacreditadas, sem apoio de ninguém, caminharam e voltaram até Belém, chegaram de forma sem nada nas suas mãos naquela cidade. E às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes as pessoas não acreditam em nós, muitas vezes elas não nos apoiam. Muitas vezes nós mesmos não estamos mais acreditando em nós. Às vezes nós estamos assim porque foram muitas as lambadas da vida e nós nos sentimos derrotados. A certeza é que no fim não tem como mudar esta situação. Muitas vezes nós achamos que é o fim e que nós não conseguiremos de forma alguma mudar isso. E foi isso, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós olhamos para aquilo que o Senhor fez na vida dessas mulheres. Irmãos, nós nos lembramos de quem é Deus. Ele é o único capaz de transformar pessoas sem esperança em pessoas com uma nova história de vida. De fome que aquelas mulheres estavam, a abundância na casa. De mulher sem filhos, a uma mulher que tem uma nora que vale mais do que 7 filhos. De amarga, de uma mulher que estava ali triste, que estava com o coração amargurado, a uma mulher com um riso solto nos lábios, com um neto que trouxe vigor, que trouxe alegria à sua vida. Nós temos muitos motivos para acreditar que o Senhor pode e que Ele quer transformar as nossas vidas. Nós temos que crer, nós temos que perseverar, temos que ter coragem para continuar lutando diante das nossas dificuldades. Nós temos dificuldades que são internas, são dentro de nós, e nós temos dificuldades que são externas, estão externas a nós, muitas coisas que nós não escolhemos, mas que chegaram até nós, mas nós temos que lutar, nós temos que esperar no Senhor, porque o Senhor, assim como eu li no começo da reunião de oração, o Senhor tem bons planos para nós. Não é porque o luto chegou, não é porque a dor chegou, não é porque a doença chegou que é o fim, não é porque muitas vezes a falência chegou que é o fim, amados. A história dessas duas mulheres é uma história que mostra o quanto o Senhor pode transformar a situação. Essas mulheres, elas ousaram, elas não desistiram e esperaram no Senhor. Ruth era casada com Malom e ela não teve filhos. A gente não sabe o motivo, o porquê não teve filhos, mas ela teve filho. Ela é a mãe de Obed. Essas mulheres nunca imaginaram que elas estariam na descendência do grande rei, o grande rei de Israel, que é Davi. Olha só a importância dessas mulheres que não desistiram, que nos ensinam. Obed foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E estas mulheres entraram para a genealogia de Jesus.
Amém? Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a minha história. Eu tenho que esperar no Senhor. Eu tenho que acreditar. Por mais que a situação se pareça contrária, nós temos que crer, viver a palavra e ser fiel ao Senhor. Amém? Amém, amados. Essa palavra falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao coração de vocês também. Que o Senhor tenha animado a cada um de nós. Que nós possamos querer viver esta palavra. Que nós possamos querer ser encorajados pelo Senhor dia após dia. Amém? Vou estar fazendo uma oração e depois eu peço para que o pastor Gilmar venha para fazer o encerramento. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor registrou, ó Deus, estas histórias para que nós pudéssemos aprender com elas, ó Deus, e para que nós pudéssemos ter o nosso vigor renovado no Senhor, ó Pai, a nossa esperança a cada dia que passa, ó Pai, diante das dificuldades, diante desse mundo, ela está mais firmada no Senhor, ó Pai. Nós não temos para onde ir a não ser o Senhor, ó Pai, e é por isso, ó Deus, que eu te peço, abençoa a vida de cada um nesta noite, ó Pai. Cada um que está ouvindo esta palavra, que possa se sentir renovado, encorajado pelo Senhor e acreditar que o Senhor pode mudar a qualquer situação, que o Senhor pode mudar as vidas, que o Senhor pode transformar qualquer situação, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Essa certeza nos acompanha e faz com que nós continuemos caminhando, apesar do que estamos vivendo, apesar das dores, apesar dos medos, apesar das dificuldades, nós cremos que o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa certeza firmada em nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja nos lembrando a cada momento de dificuldade, de que o Senhor é conosco, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.